Olá, eu sou Kilder Amorim e no Digestão Financeira de hoje nós iremos conversar sobre a arte de enfrentar gigantes. Bem, antes de começarmos, eu gostaria de solicitar a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, acione as notificações para que você venha receber informações atualizadas dos nossos vídeos que versam entre desenvolvimento humano, investimento e tudo que envolve o mundo das finanças, tá? O tema do nosso Digestão Financeira de hoje foi inspirado no subtítulo de um dos livros do Malcolm Gladwell, que é Davi e Golias, A Arte de Enfrentar Gigantes. O Malcolm Gladwell, ele escreveu mais outros dois livros, também dentro dessa linha de desenvolvimento humano, em que ele nos dá algumas dicas, né? O Fora de Série, em que ele analisa a teoria das 10.000 horas, que é aquela que diz que quando nós cumprimos 10.000 horas em uma atividade, nós conseguimos, de uma certa forma, atingir a excelência. Ele vai citar vários exemplos, cita até o dos Beatles, né? Que alguns anos antes deles estourarem, eles tiveram 8 anos de sucesso, eles tocaram em Pampers, na Alemanha, e aí foram adquirindo técnicas, se tornando músicos mais precisos, acurando bem o seu ouvido, e aí quando eles estouraram para o sucesso, eles estavam muito bem treinados, porque eles já tinham cumprido as 10.000 horas. E aí ele vai citando outros exemplos dentro dessa perspectiva. A outra obra dele é O Ponto de Virada, que é justamente uma obra que vai discutir o momento exato em que a mudança que nós estamos ansiando e batalhando e lutando acontece. Então, O Ponto de Virada é uma obra que analisa o momento exato que a chave vira, né? E aí esse livro aqui, o Davi e o Golias, A Arte de Enfrentar Gigantes, ele nos traz algumas reflexões interessantes, né? O gigante quanto problema, adversidade e dificuldade. Ele utiliza no seu primeiro capítulo, que vai relatar outras histórias baseadas na mesma lógica da história do Davi e Golias, né? O Golias seria um gigante que representaria os exércitos filisteus contra o Davi que representaria os israelitas, né? Um exército bem menor sobre a chefia do rei Saul. E aí eles são levados a um confronto e para que não ocorra um derramamento de sangue, se chegam a um acordo que um representante filisteu iria lutar contra um representante israelita. E aí, quem se apresenta como disposto a combater com o gigante Golias é o Davi, um pastor pequeno, franzino, e até motivo de chacota do próprio Golias, né? Porque ele carregava um cajado, ele disse, eu sou um cachorro, você vai me vencer com um cajado, quando na verdade ele era um fundilário. Fundilário seria um especialista em funda, né? Funda é uma arma que é uma cordinha onde se coloca uma pedra e a arremessa a uma certa distância para atingir alvos em longas distâncias, né? E aí é interessante a reflexão porque, metaforicamente, a gente pode entender o Golias como um problema grande, né, a ser enfrentado, e o Davi seria um vulnerável diante de um grande problema. E aí o que é mais interessante, né? O rei Saul, preocupado com a desproporção do tamanho e imaginando que Davi vá a um corpo a corpo com esse gigante forte em uma armadura, o oferece uma armadura e armas pesadas. E Davi rejeita, diz, não, eu prefiro usar as armas que eu tenho e a habilidade que eu já tenho. Então ele era um exímio utilizador da funda e opta em usar a funda para que ele vença o embate com o gigante Golias. E assim ocorre, né? Ele é rápido, ágil e no momento certo ele acerta a pedra na cabeça do gigante Golias e depois corta sua cabeça. A metáfora que a gente pode extrair dessa história é que às vezes o problema ele é grande e nós precisamos ter inteligência e sagacidade de saber que habilidades nós temos, e para saber nós precisamos ser fiéis a nós mesmos para que nós tenhamos as armas certas, né? Não adianta você tentar usar
recursos e coisas que você não possui para enfrentar essas adversidades, que podem ser grandes, mas se a gente tiver agilidade de fazer a coisa na hora certa e respeitar as habilidades que nós temos, nós vamos conseguir sobrepor todo e qualquer problema existente. Essa é a grande mensagem que essa história nos traz, e o livro ele vai relatar várias experiências e situações que pessoas, diante de grandes adversidades, de gigantes que se aproximavam, as pessoas souberam usar os recursos que tinham da forma adequada para poder sobrepor essa dificuldade grande. Então, essa é a dica. Antes de finalizar, eu gostaria de relembrar, caso você não tenha se inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações e o mais importante, compartilhe esse vídeo com quem você julga que essas informações irão impactar a sua vida, para que, consequentemente, todos nós prosperemos. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Valeu!